Então, pessoal, o site aqui da Veja, né, tenta fazer aqui uma análise, descobrir os motivos pelos quais os investidores estrangeiros estariam saindo do Brasil, né? Vocês têm acompanhado aqui no meu canal, na mídia de forma geral, o quanto que os investidores têm tirado grana aqui do Brasil, os gringos, né? Tanto da Bolsa de Valores aí, quanto do capital direto investido aqui no país. Então, realmente, esse cenário é preocupante. É um grande desafio para o desenvolvimento econômico. Eu sempre pontuo aqui no canal que um país, para se desenvolver, precisa de capital e trazer o capital de fora para dentro desse país é a forma mais rápida de conseguir, de atingir esse desenvolvimento. E o que não faltam são exemplos aí na história humana, né? Mas, realmente, o pessoal aqui tenta entender os motivos pelos quais os gringos estão tirando dinheiro do Brasil, né? E eu tendo aqui a discordar em parte do que eles colocam. Alguma coisa é correta, alguma coisa é certa, mas discordo aqui nos itens, né? Tá faltando coisa aqui. E também no quanto que cada item representa nessa situação como um todo. Vamos falar desse tema, desse assunto então, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, eu já falei isso aqui no canal, trouxe esses números, né? No acumulado de 2024, a Bolsa de Valores aqui, a B3, já registra uma saída de 24 bilhões de reais, meu amigo. É muito dinheiro indo embora, revertendo em grande parte o que entrou aqui na Bolsa brasileira nos últimos meses, né? Você sabe, a Bolsa teve um boom em reais, né? Um grande valor ali, atingiu o seu pico máximo em reais e, obviamente, isso aí acabou atraindo muita gente no decorrer dessa subida aí, né? Então, primeiro ponto que eu acredito que eles não colocam aqui, não de forma direta, é o seguinte, né? Que, de fato, muita gente ganhou dinheiro nesse movimento. Colocaram grana lá atrás, a bolsa estava um pouco mais barata, ela subiu bastante, atingiu a sua máxima histórica, o pessoal começou a realizar o lucro aí, vender as suas ações, os seus investimentos e ganhar uma graninha nessa história, né? Porque realmente o Brasil é um país emergente, um país esquisito para o investidor, né? Presidente que fica falando aí que vai intervir em empresas, que empresas não tem que se preocupar com acionista e coisas do tipo, o cara não fica muito confortável de deixar a grana aqui no Brasil, né? Inclusive eu vou falar desse ponto que não é citado pelo pessoal da Veja, né? E para onde vai essa grana então, né? Veja aqui, por exemplo, uma comparação, né? Em 2023, houve um saldo positivo acumulado de praticamente 45 bilhões de reais aí, de dinheiro entrando de fora do Brasil para dentro do Brasil, né? E só no mês de dezembro houve um ingresso de 17,5 bilhões de reais, só no mês de dezembro. Então, o que nós temos até agora em 2024 já reverteu bastante desse cenário, e se a coisa continuar dessa forma, vai reverter totalmente o ano de 2023. E aí eles colocam aqui um ponto que, ok, faz sentido e é importante, que é a taxa de juros lá nos Estados Unidos, que continua num valor alto, né? Porque havia a expectativa de que o Banco Central de lá, o Fed, iria fazer cortes pontuais e de uma forma assim praticamente definitiva até se chegar num patamar lá desejado, mais ou menos como o Banco Central brasileiro tem feito, aqueles cortes religiosos ali e tudo mais, mas isso não aconteceu porque a inflação nos Estados Unidos está resiliente e o Fed manteve a taxa de juros e não há previsão aqui de quando que esse ritmo de corte de juros que estava acontecendo antes vai ser retomado, ou seja, a dívida pública norte-americana se torna mais atraente nesse cenário aí, né? É uma dívida muito mais sólida, muito mais estável, na moeda mais forte do mundo e com uma taxa aqui de remuneração razoável, né? Isso aqui no Brasil não é nada, mas o Brasil tem um risco enorme e uma inflação muito maior do que a norte-americana. Então aqui 3,2% ao ano é o índice da inflação lá, de fato bem menor do que a brasileira, com certeza, e isso aqui acaba colocando uma taxa de juros acima disso, né, que precisa ser, que chega até 5,50% aí, é o que o pessoal estima, né, que vai ser mantido nas próximas reuniões e tudo mais. Você vê que tem um ganho em dólar real, bastante interessante para muita gente aí, né, principalmente agora que o Fed
tem se mostrado mais cauteloso no corte de juros justamente para mitigar o problema da inflação. Então, sim, os títulos norte-americanos se tornam mais atraentes não só para quem botou dinheiro aqui no Brasil nos meses anteriores, para qualquer outro país, em relação a qualquer outro país emergente também, a coisa acontece da mesma forma, né? De fato, é um capital muito mais seguro lá para os Estados Unidos. Então, eu vejo muita gente neste momento realizando, muito gringo, né? Realizando o seu lucro aqui no Brasil, o seu ganho de capital, com aquela subida da Bolsa de Valores, né? No final do ano, novembro e dezembro, e pegando esse dinheiro e aportando em algo muito mais seguro, no caso, o Tesouro dos Estados Unidos aí, né? Então, o pessoal acredita que o próximo corte na taxa de juros por lá vai acontecer só em junho, né? Então, falta bastante água para rolar e vai ser só de 0,25 pontos percentuais aí, né? De fato, o maior patamar de dívidas aí, de juros dos Estados Unidos em 23 anos, né? Praticamente aí, o maior valor neste século, uma coisa assim realmente que não pode ser desprezada aí e tudo mais. Os títulos aí de longo prazo dos Estados Unidos nesse momento aqui estão sendo negociados com uma taxa de 4,3%, que é bastante superior aos 3,8% que era a taxa lá no começo deste ano, né? Ou seja, realmente está muito atraente para muita gente, com certeza, né? Então, conforme o pessoal aqui explica, os investidores, né? Os títulos do Tesouro norte-americano são considerados praticamente livres de risco, né? Não são, mas, dentre outras opções, certamente eles são mais estáveis e é por isso que eles atraem tantos capitais aí, né? Por outro lado aqui, o senhor Paulo Abreu da Mantaro Capital diz que existe um movimento de entrega, movimento de correção, né? Depois dos investimentos brasileiros no Brasil darem muito retorno em ganho de capital aí e tudo mais, né? E de fato foi o que eu falei, o Ibovespa teve um avanço de 19% no final do ano passado ali e tudo mais, e agora o pessoal quer realizar esses lucros. Isso aqui pode, de fato, explicar, inclusive, a queda que o Ibovespa está medindo neste ano. Sim, ele subiu pra caramba lá no ano passado, mas está caindo agora. Tudo bem que está num patamar alto ainda, porque essa queda de 4,5% aqui não reverteu o avanço de 19% que eu citei ainda há pouco, né? Mas, de fato, acontece que a Bolsa de Valores está tendo uma queda, sim, neste ano de 2024. Isso aqui pode se explicar pela saída de capitais de pessoas que estão realizando o seu lucro. Ok, vou dar o benefício da dúvida nesse caso aqui, né? Só que outras bolsas de valores estão com um resultado melhor, o que coloca em xeque qualquer narrativa que possa ser feita de um mercado financeiro em nível mundial ruim, de ressaca. Não é o que nós temos acompanhado. Por exemplo, aqui a S&P 500 e a Nasdaq, né, as principais bolsas lá dos Estados Unidos, tem um crescimento aqui de 8%. O Nikkei 225, que é o índice da Bolsa de Tóquio, um avanço de 16% esse ano. E o Euro Stoxx 50 aqui, ações lá da zona do euro, um avanço de 10%. Portanto, né, eles colocam aqui a comparação da bolsa, do estilo da Bolsa de Valores brasileira, que tem mais commodities, empresas mais tradicionais. Não tem uma Nvidia, né, que está bombando lá nos Estados Unidos e tudo mais. Não tem uma empresa de tecnologia que são o grande must, né, são o grande ponto deste momento aqui, né. Então, realmente, eles colocam essa situação das ações da Bolsa de Valores, do lucro sendo realizado, situam também o ponto da Índia, né, que a Índia está crescendo bastante, o pessoal está considerando a Índia como uma nova China, então todo mundo quer ganhar um pouquinho de dinheiro nessa onda, e isso acaba levando investimentos de outros países emergentes, principalmente, né, lá para a Índia e tudo mais, e eles já pontuam, os economistas, que essa saída de capitais do Brasil vai acabar pressionando o câmbio, fazendo com que a moeda brasileira fique mais desvalorizada, né? Qual que é o ponto? Qual que eu acho que é o grande fator que motiva essa saída de capitais do Brasil? Sem dúvidas é o governo Lula. Ok, tem a questão de mercados emergentes aí para onde o dinheiro pode ir, tem a questão do Tesouro dos Estados Unidos que não pode ser desprezada, tudo isso aí certamente está impactando no resultado da economia brasileira do ponto de vista da entrada de capitais estrangeiros.
Agora, o fator político não pode ser desprezado também, e eu diria que ele tem o maior peso nessa história, né? Porque, qual que é o ponto? As pessoas estão vendo o problema que é a economia brasileira, sob um governo Lula. Então o pessoal fica meio ressabiado de investir aqui, né? Ah, mas ainda é cedo para definir isso, e quando houver uma reversão do cenário atual, corte de taxa de juros lá nos Estados Unidos, então o dinheiro vai voltar aqui para o Brasil, vai começar a fluir novamente para a nossa bolsa de valores. Eu não tenho certeza a esse respeito, porque isso vai depender de outras questões, de outros fatores, por exemplo, como que vai estar a situação aqui do Brasil. Se a situação econômica tivesse deteriorado de agora até junho, quando eles estão prevendo o próximo corte na taxa de juros lá nos Estados Unidos, e aí, meu amigo? Como é que fica a situação? Que investidor que vai vir para cá, correndo, entre aspas, né, dos juros mais baixos, mas para colocar o dinheiro num país que o risco é muito alto? Não parece valer muito a pena. E aí você tem outro cenário também, que a gente não sabe, por exemplo, como que a economia da Argentina vai estar daqui a 3, 4 meses, né? Então, quando se chegar esse possível cenário de corte na taxa de juros dos Estados Unidos, muita gente tirando dinheiro dos treasuries e investindo em outras coisas, bem, será que o investidor gringo não vai olhar para a Argentina e falar: isso aqui está mais promissor, esse governo está mais controlado, essa economia tem mais chances de ir para frente do que a do paizinho ou vizinho? Pois é, eu acho que tem esse fenômeno. Então sim, se hoje o Fed cortasse a taxa de juros básica lá, eu acredito que muito desse dinheiro que saiu da Bolsa Brasileira aí, grana gringa, voltaria para cá. Mas não dá para afirmar isso daqui a 3 meses, 4 meses. Não dá para garantir que as condições serão as mesmas, e esse para mim é o grande problema nessa história. Mas e o que você achou desse meu comentário? Colabore com o nosso debate. Deixe aí o seu próprio comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.